Boa noite. Durante a semana, eu entrevistei o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança, em seu gabinete em Brasília. Na maior parte da entrevista, Moro, ao contrário de entrevistas anteriores, se mostrou muito à vontade. Claro, abordou temas ligados à sua pasta, alguns bastante polêmicos, e não faltou uma boa dose de política. A primeira pergunta foi sobre uma possível candidatura do ministro à presidência da República. Ministro, o senhor diz que não é candidato à presidência da República. Mas, por exemplo, se o senhor recebesse um pedido, uma insistência do próprio presidente Bolsonaro para sucedê-lo, como é que o senhor reagiria? Olha, quanto a esse tema, eu já falei várias vezes, eu vim ao governo a convite do presidente Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro vai ser o candidato, ele mesmo mencionou que vai ser o candidato à reeleição. Então, assim, jamais eu poderia concorrer contra uma pessoa que me convidou, seria uma questão até por uma questão de lealdade. Eu acho que não vale a pena ficar antecipando o futuro. O importante é a gente fazer um bom trabalho como ministro, é isso que eu estou fazendo. E assim, eu não me vejo muito com perfil político-eleitoral, né? A sua vida política termina aqui no Ministério da Justiça? É possível, eu acho que ninguém tem um destino traçado. Então, o meu plano quando eu ingressei para ministro é fazer um bom trabalho, somente para consolidar esses avanços anticorrupção, para avançar contra o crime organizado e criminalidade violenta. E a minha pretensão maior é buscar a redução desses índices, trazer uma melhoria institucional e chegar ao final do governo ali. Eu posso tomar várias atitudes, posso ir, por exemplo, para a iniciativa privada. Eu bem que mereço um pouco mais de sossego. Não que a iniciativa privada não se trabalhe bastante, mas se trabalha com menos, vamos dizer assim, tanta visibilidade, né, que a gente tem hoje. Ministro Moro, a Lava Jato acabou? Não, veja, o que nós assistimos nos últimos 5 anos, desde a época lá do Mensalão, Ação Penal 470, mesmo durante a Lava Jato, foi um grande avanço, uma mudança. Antes nós tínhamos a impunidade da grande corrupção como praticamente uma regra absoluta. Isso mudou, através do Mensalão, através da Lava Jato. Agora, é uma ilusão pensar que o desafio acabou, isso é um desafio perene. Então o que nós temos que fazer é consolidar esse trabalho e combater a corrupção de maneira implacável, com devido processo, evidentemente, mas de maneira implacável, seja sob o nome de Lava Jato, seja o nome de outros casos. A Lava Jato continua, tem ainda rescaldos, alguns casos residuais, mas certamente vão surgir novos casos, novas investigações criminais, inclusive quanto ao passado. Né? E o senhor reconhece que há um ataque à Lava Jato que vem de vários setores interessados em destruir esse combate à corrupção? Ou o senhor acha que isso é coincidência? Olha, toda ação enseja uma reação. Então, quando se tem um avanço institucional, e é um avanço institucional que eu reputo absolutamente democrático, que basicamente o fim da impunidade da grande corrupção representa aquela ideia de que todos estão abaixo da lei, né? Que a lei vale para todos, ninguém está acima. Sempre que tem um avanço, existem tentativas de retrocesso. Às vezes as pessoas, vamos dizer assim, buscando escapar de responsabilização, às vezes pessoas temerosas de processos futuros. Qual que é o papel do governo, da sociedade e de todos, né? Nós avançarmos, nós não retrocedermos. Isso é importante, que a gente chama de rule of law, Estado de Direito. O senhor falou em futuro, então a Lava Jato tem um futuro? A Lava Jato, como qualquer caso criminal, ela tem um começo, meio e fim. Então ela vai chegar um momento que ela vai encerrar aqueles casos, principalmente centrados em corrupção no âmbito da Petrobras, né? Pagava-se suborno em praticamente todo o contrato da Petrobras, isso era distribuído para agentes da Petrobras e para agentes políticos. Esse acervo um dia vai acabar, o que não significa que não vão surgir novos casos. O importante é sempre assim, acontece um caso de grande corrupção, como que o país se comporta? As instituições são fortes o suficientes para apurar as responsabilidades e punir os envolvidos? Ou o país vai varrer debaixo do tapete? A Lava Jato foi no primeiro sentido, e acho que esse é o ponto importante. O senhor falou em criminalidade e violência. Há uma sensação de insegurança em todo o país. O senhor acha que consegue, pelo menos, encaminhar o controle disso?
Bem, nós estamos assistindo desde o início do ano, do governo Jair Bolsonaro, uma queda expressiva dos índices de criminalidade. Entre os vários crimes, por exemplo, nós temos uma queda que tem sido dimensionada pelo governo, mas também por organizações não governamentais, em torno de 22% até julho dos assassinatos. Isso já não vinha de antes? Havia uma queda no ano passado, mas uma queda em percentual bem menores do que o atual. Né? Essa queda de 22% é uma queda que não encontra precedentes históricos. E a que o senhor atribui essa queda? São vários fatores. Eu acho que a campanha eleitoral do ano passado, essa demanda por maior segurança pública, fez que tanto os governos do Estado como o governo federal atuassem mais incisivamente contra a criminalidade. Boa parte da criminalidade violenta no país está relacionada, por exemplo, à criminalidade organizada. E o governo federal, desde o início, tomou uma opção muito clara. Olha, nós vamos enfrentar essas organizações criminosas. Nós não aceitamos uma política de acomodação. Enfrentar, evidentemente, com investigação, com processo, confisco de bens, confisco de drogas, confisco de armas e, principalmente, isolamento das lideranças em presídios federais. Isso tem feito a diferença, entre os vários fatores. Então, por que ainda essa sensação de insegurança que a população sente? Veja, apesar da queda, os números ainda são muito altos. Não é? 22% de queda de assassinatos, o remanescente ainda é muito grande. Mas, vamos ver o lado positivo. Até julho, 7.109 pessoas deixaram de perder a vida, pelo menos se nós considerarmos os números do ano passado. Ainda assim, os números dos assassinatos são muito altos, mais de 20 mil até o julho desse ano. Então nós temos que trabalhar mais e as pessoas têm a razão em reclamar da segurança. Mas veja que os resultados estatísticos são muito positivos. O senhor falou no governo Bolsonaro, eu lembro do presidente, é claro. Ele tem tido com o senhor uma relação que eu chamo de pendular. Ora, há algo que pode ser classificado como um ataque, ora há um abraço público. Como é que o senhor classifica essa ação do presidente em relação ao senhor? Como é que o senhor sente isso? Olha, a relação com o presidente é ótima, é muito boa. Nós conversamos frequentemente, nos encontramos pessoalmente também, periodicamente, e eu sempre me reporto a ele sobre os resultados da pasta. Afinal de contas, é o governo Jair Bolsonaro. Eu sou apenas aí um dos ministros nessa área de Justiça e Segurança Pública, e o relacionamento é muito bom. Agora, existe aqui em Brasília, às vezes existem fofocas, intrigas que tem não uma correspondem à interferência realidade. dele na Polícia Federal, por exemplo, onde ele ameaçou demitir o diretor, que é uma prerrogativa sua. Isso foi uma... Não, veja, quem manda, né, quem designa o diretor da Polícia Federal é o presidente. Então ele está com razão em Formalmente. ele que é a pessoa que indica. O que houve ali foi um mal-entendido, houve uma... Eu já me reportei essa situação anteriormente, houve uma tentativa fraudulenta dentro de um inquérito da Polícia Federal de envolver uma pessoa relacionada ao presidente, e isso gerou um estremecimento, uma animosidade, né? Mas isso foi depois equacionado, foi esclarecido, olha, aquilo lá foi algo fraudulento para colocar o presidente contra a cúpula da Polícia Federal, quando a cúpula da Polícia Federal não tinha nada a ver com aquele fato. Então isso foi devidamente esclarecido. Queria voltar à questão da criminalidade. Como é que o senhor vê a recepção dos políticos ao seu pacote anticrime e também essa questão da publicidade? Olha, avançar nessa área, corrupção, crime organizado e criminalidade violenta, é sempre difícil, existem uma série de ações executivas que podem ser tomadas, nós estamos conseguindo avançar, mas nós entendemos também pertinente a melhoria da legislação, para dar melhores instrumentos, por exemplo, aos agentes da lei para investigar, para destravar o processo judicial, nosso processo judicial ainda é muito lento, e com medidas muito pontuais. Agora, o nosso papel é tentar convencer os parlamentares, o Congresso tem que passar pelo Congresso, faz parte do nosso trabalho, é natural, eventualmente, encontrar alguma resistência. O nosso papel é tentar convencê-los, faz parte da democracia. O senhor acha que alguma resistência, não é muita resistência, até com algumas críticas, por exemplo, do próprio presidente da Câmara dos Deputados? Olha, nós temos conversado intensamente, é o que se pode fazer, né, para buscar convencer os parlamentares do acerto dessas medidas, e o processo legislativo tem o seu tempo próprio, né?
Não adianta aí ficar chutando porta, evidentemente, a democracia pressupõe diálogo. O senhor acha que a questão está no convencimento ou há uma questão, digamos, política embutida nessa resistência ao pacote? Bem, dentro de uma democracia é natural considerações de natureza política, isso é normal. Mas o principal ponto é que nós temos que buscar ali obter uma maioria dentro do Congresso, a maioria necessária para aprovação dos principais pontos do pacote anticrime. Eu acredito no projeto, ele é importante. E algumas cidades vem funcionando, né? Não o projeto anticrime, mas aquele projeto das 5 cidades. Esse foi um projeto pioneiro bolado aqui no Ministério da Justiça. O que acontecia? O que nós vimos nos últimos, 10 anos? Acontecia uma crise de segurança em algum estado da federação. O Rio de Janeiro, por exemplo, teve sucessivas crises. E vai lá a União socorrer através de Forças Armadas, GLO, ou através do envio da Força Nacional. A ideia dessa vez é uma atuação mais preventiva, uma atuação antes de crises de segurança. E o que foi feito? Escolhemos 5 cidades, entre as cidades com indicadores de violência elevado no país. Levamos em conta outros fatores, por exemplo, até a própria questão fiscal dessas cidades dos estados envolvidos. E nós estamos com um programa integrado. As forças federais, as forças estaduais, as forças municipais, todas atuando junto para diminuir a criminalidade violenta nesses municípios. Começou no início de setembro, ainda é cedo para fazer um diagnóstico, mas os números iniciais são muito bons. Eu estive, por exemplo, em uma cidade da região metropolitana de Belém, Ananindeua, e era uma cidade considerada das mais violentas do país. Os índices caíram enormemente. E tem dinheiro para fazer em muitas outras cidades, aplicar esse programa? Nós não queremos dar um passo maior do que as nossas capacidades. O que nós vimos, por exemplo, no Rio de Janeiro, com aquela política das UPPs? Elas foram muito bem sucedidas no início, depois houve uma expansão descontrolada, fora das capacidades até fiscais e de recursos humanos do Rio de Janeiro. E o projeto acabou, de certa maneira, fracassando. Então nós queremos tomar passos seguros, e lembrando que esse é um projeto pioneiro, importante, mas é um projeto piloto. Então nós queremos aprender com erros e acertos desse projeto antes da expansão dessa experiência. Ministro, eu queria voltar ao pacote anticrime. Acho que ficou um vácuo na questão da publicidade suspensa. O senhor vai reagir, vai tentar implantar essa publicidade novamente? Bem, foi tomada uma decisão por um ministro do TCU, nós respeitamos essa decisão, é uma decisão de controle institucional, e o governo está analisando quais vão ser as providências a serem tomadas, se vai recorrer, se vai ao judiciário. Isso vai estar sendo avaliado principalmente aí pelos setores competentes. Qual que era a ideia? Como é um projeto relevante e entra nessas ansiedades da sociedade em melhoria da segurança pública, era esclarecer muito pontualmente alguns pontos do projeto para destacar essa importância. Então é uma propaganda, é uma publicidade informativa e educativa sobre um projeto importante do governo. Nós vamos aguardar a decisão final das instituições sobre a possibilidade de retomar ou não retomar essa campanha. O senhor falou na legislação que precisa ser modernizada e tem alguns fatos que hoje poderiam ser tratados de maneira diferente dentro da própria legislação que não são. Por exemplo, liberar uma moça que matou ou que ajudou a matar o pai e a mãe no Dia dos Pais ou no Dia das Mães. São casos desse tipo que têm se repetido. Até que ponto o judiciário é responsável por essa interpretação da lei? Bem, muitas vezes existem problemas na própria legislação. Então a proposta é realmente modificar alguns pontos. Essa questão que o senhor colocou, veja, é algo que transcende o caso concreto, isso acaba afetando a credibilidade do sistema de justiça. As pessoas não compreendem. Olha, matou pai e mãe e vai sair no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Isso então não faz sentido. Uma das propostas do projeto anticrime é exatamente proibir saídas temporárias de pessoas condenadas por crimes hediondos ou crimes violentos. Até porque isso oferece um risco. Uma das propagandas até que nós tínhamos ali no pacote anticrime era um caso de o depoimento de uma senhora que teve o marido assassinado
por um desses criminosos que aproveitou uma dessas saídas temporárias. Então, assim, tem que mexer na legislação, tem coisas que realmente são absurdas. Outra, né, que a gente está colocando lá, o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri no Brasil é competente para julgar assassinatos. Né? Chama lá os 7 jurados que têm soberania, segundo a nossa Constituição. Eles proferem uma decisão, muitas vezes condenando alguém por um crime de assassinato cruel, praticado com requintes de crueldade, e ainda assim a pessoa sai andando na porta da frente. Se duvidar, pega um ônibus para voltar para casa dividindo poltrona com os jurados. Então as pessoas vão perdendo a fé no sistema de justiça, no sistema da lei. Nós temos que mexer. Agora, claro que também o judiciário tem uma parcela de responsabilidade, porque a lei é sempre passível de interpretação num e no outro sentido. No que não é possível, nós temos que mudar a lei. Como é que o senhor vê, por exemplo, a prisão perpétua ou a pena de morte? Olha, eu vejo que vários países europeus têm penas de prisão perpétua, né? Nós tivemos um caso até de um brasileiro que foi condenado na Espanha recentemente por assassinar toda a sua família, e ele foi condenado por prisão perpétua. Não sei se é necessário tudo isso, mas é absolutamente satisfatório quando se vê no Brasil pessoas condenadas, por exemplo, por homicídio qualificado, às vezes com requinte de crueldade, ficando menos de 10 anos na prisão. É uma pena que parece desproporcional à gravidade desses crimes. O problema da pena de morte envolve a questão do erro judiciário, né? Quando se erra, é impossível voltar atrás. Então isso é realmente um problema apontado, inclusive, nos países que adotam. De todo modo, a nossa Constituição não permite, né, a pena de morte, salvo em uma hipótese muito específica. As progressões de pena que o senhor não acha um exagero, 1/6 da pena, você está em casa e todo mundo diz, prisão domiciliar, dorme na cadeia, acaba não dormindo e trabalha. Isso não parece um prêmio ao crime? Exatamente. Por isso até nós estamos propondo mudar esses critérios, principalmente para crimes violentos ou crimes de corrupção, crimes praticados com violência, porque esse critério é muito generoso. E acontece aquilo, além da pessoa acabar respondendo por uma pena, cumprindo uma pena que é desproporcional ao crime, isso gera descrédito do sistema de justiça e do sistema legal. E qual seria a pena, então? Seria o cumprimento do tempo de pena preconizada pelo Código Penal? O que nós fizemos, existe uma decisão antiga do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode proibir a progressão de regime, nem para crimes hediondos. Então é melhor, ao invés de, para não bater de frente com a jurisprudência do Supremo, incrementar o tempo de cumprimento de pena. Então o que a gente está colocando para crimes praticados com grave violência e com resultado morte, por exemplo, que tem que cumprir, para progredir, pelo menos 3/5 da pena. E além disso, né, para criminosos violentos, ele ser submetido a um teste, uma avaliação psicológica, para ver se realmente essa pessoa pode ser colocada num sistema de semi-liberdade, se essa pessoa não oferece risco aos demais. Ministro Moro, e o crime organizado que, apesar de todas as tentativas, continua crescendo no país? O que fazer com o crime organizado? Como combatê-lo? Veja, acho que nos últimos 15 anos nós assistimos o crescimento e fortalecimento de organizações criminosas, né? Em parte porque, não que não tenham sido feitas ações, mas acho que as ações não foram enérgicas o suficiente. A política do governo do presidente Jair Bolsonaro, e que a gente está executando aqui no Ministério, ela é absolutamente oposta. É uma política em que nós queremos enfraquecer essas organizações criminosas, com investigações eficientes, que levem não só à condenação de quem tem na base da pirâmide, mas quem está na cúpula dessas organizações criminosas. A partir disso, isolamento das lideranças em presídios federais. Isso tem sido feito, tem sido intensificado no atual governo, e acho que até uma das razões da diminuição da prática desses crimes violentos. E, por outro lado, não adianta só, por exemplo, apreender droga, cocaína. Embora tenham crescido as apreensões de cocaína, por exemplo, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal, nós temos também que, por exemplo, confiscar o produto do crime, identificar o patrimônio, os esquemas de lavagem de dinheiro dessas organizações e tomar as providências necessárias para privá-los
do ganho da sua atividade. O sistema financeiro ajuda nessa parte? Bem, muitas vezes o sistema financeiro é utilizado para praticar lavagem de dinheiro. Nós temos que identificar essas situações e temos que coibir a utilização desses mecanismos. Lavagem de dinheiro ocorre sempre que um crime gera produto, né? Gera riqueza. E o crime organizado, o tráfico de drogas, tráfico de armas, gera muitos recursos financeiros. O senhor não vê a necessidade da união nos estados das polícias civil e militar, que normalmente trabalham de maneira paralela, custam caro e até brigam entre si, como é o caso de São Paulo? Olha, para unificar essas corporações, eu acho algo muito complicado. Elas têm um histórico, elas têm regimes diferentes, elas têm todo um procedimento também diferente. O que eu acho mais importante é vencer aquelas oposições que existem entre uma polícia e outra e elas trabalharem juntas. A palavra de ordem aqui dentro do Ministério em relação às polícias é integração. Até no início do ano, uma das primeiras medidas, nós criamos aqui uma Secretaria de Operações Policiais Integradas. Qual que é a função dessa secretaria? É basicamente coordenar operações policiais integradas entre as polícias federais e as polícias estaduais. E mesmo, eventualmente, entre as próprias polícias de mais de um estado. Isso tem funcionado bem, tem várias operações aí relevantes que têm sido realizadas. A transferência das lideranças... Reconheço, mas isso tem sido pontual. As polícias, no dia a dia, nem se comunicam sobre o aspecto de rádio. Mas a questão exatamente é gerar um ambiente de cultura de integração. Esse próprio programa Em Frente Brasil, além de levar a segurança a esses 5 municípios ali escolhidos, promove uma cultura de integração. Porque o que nós temos ali? Polícias federais, Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, trabalhando junto com as polícias locais, estaduais e a Guarda Municipal. Então, o que nós queremos fomentar é essa cultura de integração. E nós temos outros projetos estratégicos nessa mesma linha. Ministro, eu vou mudar de assunto, é uma conversa que a gente vai e volta. Supremo Tribunal Federal, essa questão da decisão de ouvir o delatado depois do delator. Como é que o senhor vê essa questão que se instalou no Supremo? Esse é um caso pendente do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, daí não me sinto confortável em fazer comentários. Eu sou de um outro poder, né, do Poder Executivo. Eu acho que não seria próprio para mim fazer comentários sobre esse caso pendente. Agora, o senhor é a favor da condenação em segunda instância? Sim, mas veja, aí é uma situação diferente, porque o Supremo Tribunal Federal, desde 2016, o primeiro caso foi relator o saudoso ministro Elis Zavascki, acho que isso foi um grande legado do ministro Elis Zavascki. Ele mudou a jurisprudência, passou a entender que a partir da condenação em segunda instância se podia desde logo executar a pena. Por que isso é importante? Porque acaba com aqueles processos que nunca terminavam. Mas isso pode mudar agora. O Supremo pode, eventualmente, mudar a jurisprudência. Eu espero respeitosamente que não mude. Claro que toda decisão do Supremo vai ser respeitada. O prejuízo seria grande, na sua opinião, sob o aspecto de penas? Eu acho, a minha compreensão sobre isso, já falei publicamente anteriormente, que todo processo, se ele não tem um prazo razoável para terminar, ele é sinônimo de impunidade. E o que nós tínhamos basicamente em relação à grande corrupção e mesmo outros crimes complexos, quando nós tínhamos um sistema que não admitia execução a partir da segunda instância. A população se queixa sempre de que é um dito popular. A polícia prende, o juiz solta. Há um fundo de verdade nisso, sob o aspecto, digamos, visual. Isso deve acabar, não tem um fundo de verdade, quer dizer, às vezes nós noticiamos que há presos com 30 passagens pela polícia e continuam na rua, continuam assaltando, roubando, matando. Olha, isso acho que não é totalmente verdadeiro. Existe um problema, muitas vezes, que é da legislação. Não, é um problema legal. É uma lenda. Eu claro, defendo que é uma lenda. Mas tem que acabar, quer dizer... E o juiz aplica a lei, né? O juiz está vinculado à lei. Ele quer fazer justiça, mas o juiz faz a justiça segundo a lei. Tem que fazer a justiça... Mas o senhor é pela alteração dessa lei?
O projeto anticrime, ele contempla, entre outras medidas, regras mais rigorosas para evitar colocar em liberdade, que juízes coloquem em liberdade pessoas que foram presas e que haja indicativo de que são pessoas perigosas ou que cometem crimes de maneira habitual ou profissional. E aí acho que tem que ser tanto o criminoso violento, mas também aquele que é um contumaz. Criminoso, por exemplo, envolvido em vários casos de peculato, corrupção, crime contra a administração pública. A prisão antes do julgamento ele deve ser exceção. Mas havendo habitualidade, havendo profissionalismo na prática de crime, tem que ser um pouco mais rigoroso. Ministro, o senhor condenou Lula. Foi um momento complicado no sentimento de determinados grupos no Brasil. Houve reações, as reações eram anunciadas como maiores. O senhor se sentiu ou foi pressionado no momento em que o senhor ia aplicar essa sentença? Olha, a Lava Jato ela foi um grande desafio para todos os envolvidos. Eu, como juiz lá, passou pelas minhas mãos vários casos complexos. Eram casos difíceis de serem instruídos, porque as provas eram processos longos, advogados às vezes muito combativos. Claro que isso não é nenhum problema, mas às vezes alguns advogados também exageravam um pouquinho. E todo caso que tem consequências políticas é um pouco mais difícil, né? Porque muitas vezes até utilizavam esse tipo de consequência política como um álibi. Estou sendo aqui processado, condenado porque estou sendo perseguido politicamente. Mas se nós vamos pegar todos os casos, todas as sentenças que eu proferi, estão lá todas as razões escritas pelas quais eu tomei a decisão, as provas que foram consideradas. No fundo, assim, a Petrobras, nós temos que reconhecer, e acho que ninguém disputa esse fato, ela foi saqueada. Saqueada, não vou dizer até o osso, porque petróleo dá muito dinheiro, mas se fosse qualquer outro tipo de empresa, provavelmente ela teria falido. Né? E muitas pessoas se locupletavam desses valores. O processo do ex-presidente, eu prefiro dizer assim, é um processo que pertence ao passado. Eu nunca tive nenhum problema, nenhuma animosidade pessoal em relação ao presidente. Eu simplesmente cumpri o meu dever. Né? Me foram apresentadas as acusações, as provas, e eu apliquei a lei. E veja que, às vezes, há um erro em focar na minha pessoa, porque a sentença que eu proferi foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, foi confirmada depois pelo Superior Tribunal de Justiça. Todos eles perseguiram politicamente o ex-presidente. Acho que é um grande equívoco. A história simplesmente não é consistente. Ministro, desse álibi, né? Sim. Os supostos vazamentos de conversas suas com procuradores, etc., está à beira, ou dizem que as conversas poderão ser oficializadas e daí podendo ser utilizadas como provas em processos, já que foram conseguidas de maneira criminosa. Mas aí seria a oficialização dessas escutas. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, essas supostas mensagens, elas foram produto de um crime, né? Como se fosse um roubo, uma invasão de criminosos e aparentemente é um grupo de estelionatários a aparelhos de procuradores. O meu até foi invadido, até onde eu tenho presente, e não se retirou ali nenhum conteúdo. E depois essas mensagens foram divulgadas por parcela da imprensa de uma maneira distorcida, absolutamente sensacionalista. Eu, particularmente, tenho consciência absolutamente tranquila em relação às ações e os atos que tomei como juiz. Né? Se fala, por exemplo, em quebra de imparcialidade, mas como se boa parte dos acusados, né, nós temos lá um percentual deles que chega quase a 30%, que é um percentual corriqueiro em várias criminais, eles foram absolvidos. Até casos que falam, a mensagem revela aqui que ele contribuiu para a acusação. Quando você vai ver, a pessoa foi absolvida. Então, o que existe ali é uma grande distorção, grande sensacionalismo em cima dessas mensagens para, desculpe a franqueza, né, salvar pessoas condenadas por corrupção. Então, por que esse batismo, essa oficialização?
o senhor acha que é inconstitucional, por exemplo? Bem, isso eu estou acompanhando à distância, né? Estou vendo, não sei se vai ter isso realmente, né? Então, vamos esperar para ver. Bom, Lava Jato, nós quase que esgotamos eu o só assunto. queria Sim. acrescentar uma situação só. As pessoas falam muitas vezes como se tivesse um embate entre a Lava Jato e outras situações específicas. Mas, no fundo, acho que é importante destacar, esses avanços anticorrupção que nós tivemos nos últimos 5 anos é uma conquista da sociedade e da democracia brasileira. Não é a Lava Jato que está em jogo. O que está em jogo são os avanços anticorrupção dos últimos anos. E, para mim, eu vejo como lamentável que nós joguemos tudo isso fora por sensacionalismo, por invasões criminosas, por algo que está sendo absolutamente distorcido. Eu tinha falado que a gente praticamente tinha esgotado, mas eu retifico, é um assunto inesgotável. Mas daí eu volto para uma questão político-pessoal. O senhor ainda sonha com a STF? Olha, acho um pouco inapropriado falar sobre o Supremo Tribunal Federal quando não existem vagas, né? Atualmente se tem lá se nós formos pensar pelo menos em aposentadoria compulsória, a vaga do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello é um magistrado que eu respeito muito, é o decano, ele é amplamente respeitado pela sociedade brasileira, então não me sinto confortável em falar sobre a STF dentro desse contexto. O senhor já sofreu ameaça de morte, ministro? Olha, eu era juiz há 22 anos, né? Tive que abandonar a magistratura para assumir esse cargo. Aliás, é um caminho sem volta. Tem todo um ônus envolvendo esse tipo de decisão. Mas desde que eu comecei a atuar mais incisivamente como juiz criminal, em vara criminal, em que a gente colide com muitos interesses poderosos, de criminosos, dos mais variados tipos. O pessoal pensa sempre na Lava Jato, mas eu tive vários processos envolvendo senhores das drogas, líderes de crime organizado, fui juiz corregedor de presídio federal. Desde sempre a gente recebe ameaça, desde essa época pelo menos. O senhor poderia revelar alguma ameaça que esteve perto de se concretizar, o senhor ter que enfrentar? Não, ou todas ficaram só na ameaça mesmo? Graças a Deus nenhuma delas se concretizou, mas nós tomamos, evidentemente, uma série de precauções. O senhor anda armado ou andava armado? Não, eu prefiro não entrar em detalhes de segurança. Evidentemente, a gente tem uma escolta, né, que acompanha, como é natural, devido à natureza da função. E durante o trabalho como juiz, em períodos em que havia um risco, avaliado normalmente pela Polícia Federal, era disponibilizada a utilização de escolta. E essa questão de o governo Bolsonaro estar liberando, flexibilizando o uso de armas, parece que no começo o senhor relutou em concordar e agora o senhor concorda totalmente. Como é essa questão, na sua opinião? O presidente fez uma campanha eleitoral e dentro das promessas de campanha eleitoral dele, ele colocou a flexibilização da posse e, em certa medida, do porte de armas. Então, eu vejo que ele está cumprindo a promessa que ele fez, né, durante a campanha dele. Como é que o senhor conheceu ele? Durante a campanha? Não. Eu, na verdade, tem um episódio em 2017, acho, em que ocasionalmente eu encontrei ele no aeroporto. Ele era deputado? Ele era deputado. E até isso foi televisionado e, na ocasião, não reconheci, cumprimentei rapidamente. Depois disso foi explorado politicamente contra ele, como se eu tivesse eventualmente não dado atenção. Eu liguei para ele, expliquei o episódio, pedi desculpas e vinha falar com ele de novo depois que ele foi eleito, né? Não tive contato durante a campanha e sequer imaginava. As pessoas às vezes falam, condenou o ex-presidente Lula para que o Bolsonaro fosse eleito. Eu nem conhecia o presidente Bolsonaro e quando eu proferi a sentença contra o ex-presidente Lula, em 2017, não havia essa perspectiva eleitoral, pelo menos dos vários analistas, muitos não consideravam o atual presidente como tendo chances de ser eleito. Eu, durante a viagem aqui para Brasília, eu conversei com um desembargador de São Paulo no avião.
e ele me colocou exatamente essa questão como um ponto de interrogação que surgiu no meio do judiciário, que é o fato de o senhor ter aceito um cargo oferecido por alguém que derrotou alguém que o senhor condenou. Ele, na verdade, não derrotou o ex-presidente, ele derrotou o Fernando Haddad. Então, o ex-presidente, na verdade, ele foi condenado criminalmente em primeira e segunda instância, né? E ele ficou inabilitado para concorrer, inclusive foi preso. Então, assim, isso não tem procedência nenhuma. O que aconteceu foi, e isso eu coloquei publicamente desde o início, eu via uma perspectiva de poder assumir o cargo de ministro da Justiça e consolidar os avanços anticorrupção e poder avançar também contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Foi uma decisão difícil para mim, como eu disse, foram 22 anos de magistratura que eu deixei, uma carreira que te oferece uma série de garantias, né, inclusive de segurança, de estabilidade, por um cargo de ministro que é um cargo de natureza precária, né? Então foi uma decisão difícil, mas o propósito de tentar realizar um ideal, né? De tentar fazer continuar esse trabalho contra a corrupção em outro patamar e também avançar em outras áreas. O que é Tem nada a ver com questão eleitoral pretérita. O que é mais difícil, ser ministro da Justiça ou julgar criminosos? O trabalho como juiz, ele estava sendo bastante difícil nos últimos tempos, porque esses processos, principalmente envolvendo grande corrupção, geram impactos, geram essa animosidade, geram esses álibis falsos. Então não era um trabalho trivial, né? Era um trabalho complicado. Como ministro também, não é tão simples avançar nessa área, mas estamos fazendo aí o possível. Hoje o senhor aceitaria novamente o cargo de ministro se o senhor fosse convidado? Provavelmente, sim. Não trabalho com essa hipótese, né? É uma decisão que foi tomada, é mais ou menos assim, cumpra o seu dever e arque com as consequências, né? Então, o que nós estamos tentando fazer é da melhor forma o nosso trabalho. O trabalho tem ido ao encontro das suas expectativas ou o senhor tem encontrado empecilhos desgastantes? Acho que alguns resultados são muito positivos, né? Principalmente em matéria de segurança pública, essa queda expressiva dos indicadores criminais é muito relevante. Esse trabalho que nós acreditamos que vamos deixar um legado para o futuro de integração entre as forças policiais é essencialmente importante. Então nós temos avançado, também propusemos legislação que nós reputamos relevante ao Congresso, tem uma medida provisória no âmbito de tráfico de drogas, foi aprovada na Câmara semana passada, é provável que seja aprovada no Senado dentro em breve. Nós temos o projeto anticrime que nós vamos lutar para que ele seja aprovado, evidentemente, através do diálogo. Então, tem vários elementos que nos trazem satisfação e expectativas quanto ao futuro. E o fato de o senhor ter trabalhar com política, dialogar com políticos, como é que o senhor encara? Está indo bem, na sua opinião? É algo natural, não é? Então, é um pouco diferente da função de juiz, né? O trabalho como juiz é um trabalho mais silencioso, vamos dizer assim. Agora, quando eu aceitei o cargo de ministro, eu sabia que ia mudar a natureza das funções. E dentro dessa mudança, faz parte, né, conversar e dialogar intensamente, por exemplo, com políticos, com parlamentares, no que se refere, por exemplo, aos projetos que nós encaminhamos. Mas a linguagem não é a mesma, não é, ministro? É diferente, mas assim, nada que não possa, que eu não possa me adaptar. Acho isso que é... Nada que não possa ser traduzido? Sim, sim. E aí, no fundo, assim, os ideais são os mesmos. O senhor acredita em patriotismo da maioria dos nossos políticos? Eu acho que há muitos homens e mulheres de bem na nossa política, né? Nós devemos evitar aí um juízo generalizado de problemas. Pontualmente pode ter alguns problemas, mas isso ocorre em qualquer profissão, seja na política, seja na iniciativa privada, seja em outras carreiras públicas, isso é normal. O senhor acha que a corrupção cai por medo ou por evolução cultural, por exemplo, evolução espiritual, digamos? Bem, para evoluir, para nós termos um país mais íntegro, nós temos que aumentar a transparência, nós temos que adotar medidas que previnam a própria prática da corrupção,
Parte dessa política envolve a imposição do império da lei. Então, se pessoas foram surpreendidas praticando corrupção, a responsabilidade tem que ser extraída, elas têm que ser responsabilizadas de fato. Isso faz parte de um aprendizado. Isso faz parte da própria mudança cultural. Uma coisa está relacionada à outra. Não existe aí uma alternativa. Claro que também propostas educacionais, investir nas crianças, nos adolescentes, na necessidade de que as pessoas façam a coisa certa. Não é? Nós temos um lema aqui do Ministério que é faça a coisa certa, pelo motivo certo, do jeito certo. Daí surge a minha pergunta. Na sua opinião, quais são as raízes da violência brasileira? Educação, família, pobreza. Se fosse pobreza, a Índia seria o paraíso do crime. Onde é que o senhor vê, que pontos centrais o senhor vê de origem da violência e da criminalidade no Brasil? Bem, se eu fosse utilizar uma única palavra, eu diria, em boa parte, pela impunidade. Da prática de crimes, não encontrar a resposta institucional adequada. A taxa de resolução de crimes é muito baixa, inclusive de crimes graves. Muitas vezes, quando envolve essa resolução, crimes que são provados não são punidos porque não encontram uma resposta institucional adequada no sistema de justiça criminal. Às vezes, quando são punidos de maneira insuficiente. Então, reduzir a impunidade, eu acho que é um fator fundamental. Agora, temos que também analisar causas, muitas vezes, que podem incentivar a prática de crimes. Às vezes existem situações como, por exemplo, oportunidade, ambientes urbanos degradados, um sentimento de abandono, a pobreza não está relacionada à criminalidade, mas é evidente que a pobreza nós temos que ter políticas públicas para enfrentar a pobreza e desigualdade de renda. Nós temos estudos nesse sentido, algum estudo que possa ser chamado de científico, dessa questão da origem da violência, ou não existe nada a esse respeito? Não, existem as causas do aumento do decréscimo da criminalidade, elas são objetos de vários estudos e de várias controvérsias. Como não é uma ciência exata, normalmente o incremento do número de crimes não tem uma causa única, assim como a diminuição. Tá? O que nós temos que fazer? Identificar possíveis causas e trabalhar nessas possíveis causas. Dizem, por exemplo, que ambiente degradado urbano, que indique abandono, que indique que o poder público não se faz presente, acaba servindo como um estímulo para a prática de crimes. Ministro, o senhor ocupa uma posição de extrema tensão. No Brasil, ser ministro da Justiça é supostamente, e o senhor trabalha o dia todo, o senhor tem um trabalho intenso. O senhor dorme bem? O senhor cuida da sua saúde? Pratica exercícios? Durmo bem, exercícios, pratico ocasionalmente, deveria praticar mais, mas eu faço meu meia-culpa, né? Já pratiquei mais exercícios no passado, tá naquela fase do tempo foge, né? Mas boa desculpa, é preciso estabelecer uma rotina melhor de exercícios. Né? E a questão da sua saúde, vai bem, tranquila? Vai bem, fiz um check-up esses tempos, aí estava, como se diz, tinindo. E a questão de aguentar o estresse, a questão do estresse do dia a dia, o senhor termina o dia e consegue baixar a tensão? Olha, eu não vim do nada, né? Eu tive uma carreira de magistrado que foi uma carreira difícil, muitos casos difíceis. Já mencionei há pouco, não só casos envolvendo grande corrupção, mas casos envolvendo crime organizado, senhores de drogas, pessoas muito perigosas. Então, a casca é um pouco grossa. O trabalho aqui, claro que ela tem os seus desafios, mas tem também os seus ganhos, né? Tem os lados positivos. E a perspectiva de realizar um bom trabalho, de melhorar a vida das pessoas através de mais justiça e segurança, faz a gente ir adiante. Ministro, o senhor tem mais, evidentemente, o senhor podia contar para a gente de detalhe de alguns projetos que o Ministério tem, por exemplo, esse projeto de fronteiras. Certo, eu tomar a liberdade de falar de dois projetos. Um deles é esse na área de fronteira,
que é um projeto relevante. Não passo um dia sem ouvir reclamação de todas as pessoas, os mais variados possíveis, inclusive políticos. Precisamos controlar mais nossas fronteiras. E com razão. Não é? Agora, é impossível fisicamente se colocar policiais de mãos dadas em toda a nossa fronteira para controlar, ou fazer um muro, né, como lá no caso do Trump lá nos Estados Unidos. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos aumentar integração e inteligência na área de fronteiras. Nosso projeto, nós já temos uns projetos em andamentos, que é a tal da Operação Vigia, mas o nosso projeto central nessa área é a criação de um escritório integrado, reunindo representantes das várias agências de lei. Então, por exemplo, nosso projeto piloto vai ser em Foz do Iguaçu, vai começar esse ano, é baseado na experiência de Fusion Center, que existe nos Estados Unidos. Lá a gente vai colocar representantes da Polícia Federal, representantes da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, das Forças Armadas, das polícias locais, das polícias de outros estados, adidos de outros países, tudo com a ideia o quê? De compartilhar banco de dados, inteligência e coordenar operações. É como se tivesse uma força-tarefa permanente, cuja missão fosse combater crimes de fronteira, tráfico de drogas, tráfico de armas, por exemplo, e financiamento ao terrorismo. Satélites não controlam parte dessas invasões de contrabando pela enormidade da nossa fronteira? O problema não é a questão do satélite, né? Pode até ter a imagem de satélite, mas a grande questão é isso chegar em tempo e ser possível coordenar uma operação de combate àquele tipo de atividade. Então, basicamente, a ideia nossa aqui é ter um escritório que a gente vai reunir os bancos de dados, as várias instituições que têm alguma pertinência do combate desses crimes de fronteira, e assim nós vamos poder ter uma atuação integrada. Porque é como o senhor disse anteriormente, muitas vezes a Polícia Civil não fala com a Polícia Militar. Né? Como é que você vai forçar os policiais a falarem entre eles? Coloca todo mundo no mesmo lugar. Representantes das várias corporações, compartilhando inteligência e banco de dados e operações. Assim cria-se uma cultura de integração. O senhor é favorável à utilização de forças armadas no policiamento? Olha, essa é uma questão um tanto quanto delicada, mas no que se refere, por exemplo, à vigilância de fronteiras, inclusive em matéria criminal, a legislação já permite a atuação, o exercício do poder de polícia pelas Forças Armadas. Mas eu perguntei se o senhor era favorável. Eu acho que na área de fronteiras, certamente. Fora das áreas de fronteiras, o ideal é que as forças de segurança pública possam elas mesmas resolver o problema. Agora, o que nós assistimos nos últimos anos, né, não tanto agora no governo do presidente Bolsonaro, nós assistimos muitas vezes a utilização de forças armadas em ações de segurança pública quando se mostrou necessário. E não adiantou nada. Acho que adiantou nos períodos que foram utilizados, né? Mas, assim, a segurança pública demanda soluções mais permanentes. Não são, na minha opinião, desculpe interferir, não são sustentáveis. Quer dizer, no momento que elas cessam de agir, realmente tudo volta como era antes no quartel de Abrantes. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor é a sua... eu só queria falar do meu outro projeto lá, que é um projeto importante de investigação. Sim, sim. Que é o Banco de DNA de criminosos. Nós temos uma lei de 2012 que criou um banco de DNA. O que é esse banco de DNA? Quando se investiga um crime, se localizam vestígios corporais do local do crime, por exemplo, sangue, fio de cabelo, em crimes sexuais, esperma, e se extrai o perfil genético, ou seja, é uma impressão digital moderna do criminoso. Do outro lado, se colhe o perfil genético de pessoas condenadas por crimes violentos que se encontram na prisão. Tem verba para isso? Nós estamos investindo. O que aconteceu foi que nós tínhamos a lei e os governos anteriores praticamente não investiram na execução dessa lei. E nós, desde o início que assumimos aqui, temos o compromisso de investir e aumentar esse banco de dados, porque isso tem um potencial enorme para a solução de crimes. Teve até um caso rumoroso recentemente de uma menina que foi assassinada, até em Curitiba, um assassinato que levou 11 anos para ser resolvido. E foi resolvido quando se comparou o vestígio, o perfil genético do vestígio que havia sido identificado lá atrás, no local do crime, e com o vestígio que agora foi colhido de um criminoso por conta da política do Ministério da Justiça, um criminoso que estava condenado em
São Paulo. Então, um crime de 11 anos foi solucionado. Ministro, voltando à política, as suas relações com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara dos Deputados? São relações institucionais e cordiais. Não é? Vocês falam bastante ou não? Nós falamos quando é necessário, né? Sempre que é necessário. Nós temos os projetos, encaminhamos e, ocasionalmente, nós conversamos. Né? O senhor usa muito o telefone? Uso bastante o telefone. E o telefone bem guardado, criptografado? Sim. Existe todo o cuidado no trato das comunicações. E vamos colocar lá que aquelas invasões criminosas dos hackers, não houve captura de conteúdos do meu telefone, até onde eu tenho presente, apesar da tentativa de ataque. Ministro Sérgio Moro, como é que o senhor vê a enorme popularidade que o senhor goza no Brasil? Acho que é resultado de um trabalho importante que foi feito no âmbito da Lava Jato. É um reconhecimento do trabalho que não foi só meu, foi um trabalho das instituições, mas eu era uma peça nessa engrenagem maior e mudou o patamar da impunidade da grande corrupção no Brasil. Né? Pessoas poderosas, que nunca nós imaginamos que iam ser responsabilizadas, tiveram seus crimes provados e, a partir dessa prova, responderam criminalmente de fato, efetivamente. Além disso, como ministro aqui, eu tenho seguido a política combinada com o presidente Jair Bolsonaro de tentar consolidar os avanços da anticorrupção, avançar na criminalidade organizada e também no combate ao crime violento. E são pautas que as pessoas acreditam, né, que as pessoas aspiram. Então, acho que isso é um reflexo desse trabalho que vem sendo desenvolvido. Como ministro, de um trabalho que se insere dentro de um contexto maior do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ministro, nós chegamos ao final da nossa conversa. Eu queria deixar disponíveis nossas câmeras para suas despedidas aos nossos telespectadores. Olha, foi um prazer aqui participar dessa entrevista e acho que ela foi bastante completa, né? E quero dizer ao telespectador que continuarei, eu e minha equipe, dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, fazendo o melhor que nós podemos fazer nesse trabalho. Isso tem gerado resultados positivos. Ministro, em nome da Rede TV, o nosso muito obrigado. Muito obrigado.